faço aquilo. Sim, porque eu tenho uma conexão direta com Deus. Eu estou entendendo o que ele está querendo dizer. E o outro não. É interessante porque não são todos que têm essa visão intolerante com a outra religião, mas geralmente o religioso é excludente. Algumas religiões são catequéticas, ou seja, elas se baseiam na ideia missionária que eu devo trazer o outro para a minha fé. É o caso, claro, da maioria dos cristianismos e do islamismo. Outras religiões são terminantemente anticatequéticas, ou resistem à conversão. É o caso, claro, da maioria dos judaísmos. Algumas religiões têm uma postura um pouco ambígua a este respeito. As religiões que são missionárias, elas têm uma tendência maior a serem invasivas do espaço alheio, porque eu quero que você veja a luz, que, a propósito, é a minha luz. Eu quero que você veja. Não há rabinos na Praça da Sé pregando para você ir à sinagoga. E se eu decidir me tornar judeu, se eu quisesse, eu sou goi, se eu decidisse me tornar judeu, procurando um rabino, ele seria obrigado a me recusar várias vezes, para ver se a minha vontade é firme. E em algumas expressões religiosas judaicas não é possível a conversão. Os calvinistas, por exemplo, um ramo cristão nascido da Reforma do 16, com Zwingli, Calvino e outros, os calvinistas também têm uma resistência um pouco maior à pregação da palavra. Católicos, pentecostais, islâmicos, neopentecostais adoram converter. Bom, o Bruno Batista pergunta aqui para o professor Leandro Carnal, o Brasil como Estado laico sofre muita influência religiosa nos três poderes da República? E aí ele pergunta influência do cristianismo. Sem sombra de dúvida, esse Brasil foi fundado como terra de Santa Cruz, ilha de Veracruz, terra de Santa Cruz. Segundo Frei Vicente, nosso primeiro grande historiador, mudou de nome sagrado Santa Cruz para o nome de um produto, pau-brasil, por obra do demônio. Foi o demônio que instigou essa mudança de nome. Todos os nossos topônimos, ou seja, os nomes de cidades, estamos em São Paulo, que leva esse nome porque foi fundado no dia da conversão de São Paulo. São Sebastião, do Rio de Janeiro. A Baía de Todos os Santos, eu sei que foi descoberta 1º de novembro, dia de Todos os Santos. A Angra dos Reis, eu sei que foi descoberta 6 de janeiro. O Cabo de Santo Agostinho foi descoberto no dia de Santo Agostinho. Todos os topônimos deste país, Santa Catarina, São Paulo, Espírito Santo, tem base religiosa. A religião está na base constitutiva da cultura e da história brasileiras. O Estado é garantido pelas constituições republicanas como um Estado que não tem um credo, mas também não é definido como antirreligioso. Aí vem os debates sobre o crucifixo, por exemplo, no Congresso, sobre o qual já me pronunciei várias vezes. Não é um problema grave. Não é o problema mais grave do Congresso. Aliás, o Anderson cita aqui a crescente bancada dos deputados religiosos, né? No caso aqui são os evangélicos, né? Que têm crescido bastante. O Congresso brasileiro é o espelho da nossa sociedade. Aliás, é um excelente espelho da nossa sociedade. Então, a existência de bancadas evangélicas identificadas com profissões pentecostais e neopentecostais é fruto do fato que a sociedade brasileira tem uma parcela expressiva, pelo menos 1/4 da sua população, inclinada a grupos grandes e sólidos que são pentecostais e neopentecostais. Essas bancadas representam essa diversidade. Então, dentro de um sistema democrático, as pessoas se organizam e expressam. Não é tão inimigo de uma democracia como haver uma bancada também ruralista, como haver uma bancada representante da Fiesp, como haver uma bancada representante de diversos grupos e interesses. Porque a sociedade brasileira é contraditória, desigual, logo ela tem expressões no Congresso contraditórias e desiguais. Não é contraditório haver um deputado como Jean Willis representando um grupo LGBT pelo PSOL e haver um deputado que representa, por exemplo, uma igreja evangélica. Esse debate é bom para a democracia. Seria estranho que o Congresso não tivesse religiosos. Sim, mas a moral religiosa, seguindo como um orientador do deputado, do político, enfim, é um bom guia? Este é um problema, porque a moral religiosa naturalmente é de foro íntimo. Eu posso perfeitamente acreditar, e eu tenho direito, e há sólidos motivos exegéticos, ou seja, bíblicos para isso, que determinada concepção de família seja a única possível. Agora, o grande problema
é essa diversidade quando eu quero transportar uma concepção nascida num credo individual para se tornar lei obrigatória e assim por diante. Então eu gosto muito da reflexão do Conrado Caligares, que um dia disse que no debate sobre se gays poderiam ou não educar crianças ou adotar crianças, ele disse que todo pai que é capaz de amar é capaz de adotar. E que o único grupo que não deveria adotar seria o grupo que não dá à criança liberdade de escolha. Então seria muito mais o religioso fundamentalista do que o casal homoafetivo. Esse que deveria ser proibido de adotar porque a criança não terá escolha. Ah, mas o filho de um casal gay será gay. A sexualidade dos pais não determina dos filhos, senão não haveria gays, porque todos os pais são heterossexuais. Então, os pais não conseguem determinar a sexualidade dos filhos, até se esforçam, mas não conseguem. Então, pelo contrário, a diversidade humana é muito grande. Esse é um debate rico, é um debate bom, e eu quero insistir que os religiosos têm pleno direito de expressar sua opinião no Congresso e fazer valer leis que eles acham que correspondem à sua visão de mundo, como os ateus têm, como outros movimentos têm também. O Luan Araújo, nosso ouvinte, pergunta aqui para o professor Leandro Carnal, se você acha que existe uma tendência de diminuição da religiosidade no Ocidente por causa dos avanços tecnológicos. Se dizia muito desde o século XVIII do Iluminismo, e especialmente no XIX, que o avanço da ciência mataria a religião. Em alguns momentos do século XIX, parecia exatamente que o liberalismo político, que a revolução científica, as vacinas e outras coisas, elas fariam a religião perder seu foco. E em alguns momentos do século XIX, isso de fato parecia estar acontecendo. Hoje nós temos certeza que isto não é uma relação de causa-efeito. Uma sociedade como a norte-americana, onde há um avanço muito grande da ciência e da tecnologia, é uma sociedade, por exemplo, que está voltando a incluir nos livros didáticos a teoria criacionista. E está colocando, pelo menos ao lado de Darwin, às vezes excluindo o evolucionismo, a teoria criacionista ou sua variante de design inteligente. Ou seja, essa ideia de que o progresso intelectual afasta a religião, ela não é verdadeira. Primeiro que parte um preconceito contra a religião, que quem é religioso é estúpido, ou não tem formação. Há grandes doutores nas universidades, muito bons, que são religiosos. Então, a estupidez é democrática. Ela acontece a ateus, religiosos, agnósticos e os outros. Agora, é importante pensar que é mais forte o pensamento mágico dentro das religiões quando eu tenho menos amparo material. Aí não estamos falando de religiões, mas de pensamento mágico. Ou seja, é mais forte existir um apelo à magia. Diz um grande autor, Cliff Thomas, que se religião retrocede em função do avanço da ciência, sempre haverá espaço para a religião, porque a ciência nunca vai explicar tudo. E nem seremos nós todo-poderosos e eternos. Então, sempre haverá um espaço para o mistério e para a religião. A religião vai muito bem, ela está em expansão neste momento, em quase todos os lugares, menos em focos específicos, como a Escandinávia. A Maria Tereza pergunta exatamente o que é considerado uma religião. Quer dizer, uma religião pressupõe uma doutrina, a pessoa pode ter uma espiritualidade, ter lá os códigos dela e não seguir uma religião específica? Todas as pessoas têm uma espiritualidade. Mesmo aquele que frequenta a missa todos os domingos e é um católico dito praticante, não sei se necessariamente ele incorpora todos os dogmas católicos. Se você entrevistar alguns católicos e perguntar, você acredita de fato que o Papa é infalível, ou seja, o dogma de 1870, Pio IX, você acredita de fato que Maria subiu ao céu de corpo e alma, dogma de 1950 do Papa Pio XII, você acredita de fato que Jesus era Deus, ou seja, criador também de todas as coisas e eterno, como diz o Concílio de Nicéia em 325, se você começar a explorar os dogmas católicos, as pessoas, não, eu sou católico, mas eu sou a favor da camisinha, da pílula anticoncepcional, acho o Papa um homem como outro qualquer. Isso acontece em praticamente todas as religiões. Acontece que algumas religiões, como o judaísmo, não interpretam a necessidade de uma centralização de crença. O judaísmo, por exemplo, considera um judeu alguém que segue o código kasher alimentar, ou seja, segue a Bíblia quanto aos alimentos, não misturar leite e carne, não comer alimentos impuros, etc. E também é judeu quem não segue um código kasher. Agora, em determinados momentos, quem não seguia a autoridade de um bispo ou de um papa era excluído, era um excomungado.
Não é que o judaísmo também excomungou, por exemplo, Spinoza foi excomungado da sua sinagoga, mas há religiões que têm mais centralização e há religiões que pressupõem uma maior autonomia dos indivíduos. O Lorival Júnior foi seu aluno, professor Karnal. Te parabeniza, enfim, muitos elogios aqui. Aí ele pergunta aqui a diferença de candomblé e umbanda. Bem, tradicionalmente o candomblé está ligado a expressões africanas, especialmente da cultura nagô e outras da Nigéria, tem a ver com um tipo específico de migração da África forçada, que foi a barbárie da escravidão. A Umbanda nasceu dentro de uma expressão totalmente diferente. Para alguns e não para todos, ela é uma versão do espiritismo kardecista, ou seja, que o espiritismo kardecista, bastante elitizado na fonte, o kardecismo é uma das raras expressões que não nasceu na base, mas nasceu no topo, ou seja, nasceu entre intelectuais e foi descendo, enquanto que a Umbanda teria surgido para alguns em Niterói, quando numa sessão espírita alguém incorporou um caboclo, enquanto os outros liam em francês textos de Kardec. Ou seja, mas há uma outra fonte que acha que a Umbanda é um pouco mais autônoma do que isso. Em todo caso, a Umbanda tem um discurso bastante forte de livros, haja vista que em São Paulo nós temos uma faculdade de Umbanda. Temos uma faculdade de Umbanda. O candomblé também é alvo de muitos estudos de antropólogos famosos que fizeram sua carreira na Bahia, antropólogos franceses em particular, mas a Umbanda tem muita bibliografia e tem até uma faculdade reconhecida de Umbanda. Professor, eu vou precisar fazer um intervalo. A gente pode estourar mais um pouquinho depois das 10? Podemos. Prometo que não vou atrasar muito o seu horário de sono. O professor, antes do programa, disse assim, para mim o mundo ideal é dormir às 10 horas da noite, mas eu nunca consigo. E hoje ele não vai conseguir de novo. Muito